Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, para bem celebrarmos esse retiro, para bem vivenciar esse retiro, esse momento de paz, esse momento de ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala através da palavra, que nos fala através dos irmãos, que nos fala através desse retiro. Meu nome é Joaquim, sou o irmão Joaquim, fundador e moderador geral da Fraternidade da Face Eucarística, uma associação privada de fiéis aqui na cidade de Sarandi, no Paraná. Nós somos uma associação privada de fiéis com o carisma adorar, contemplar, oferecer e reparar a face de Jesus. Também nós temos as nossas devoções que são anexadas a esse carisma, que é contemplar a face de Jesus, fazer com que a face de Jesus seja reparada e seja adorada por todos aqueles que entrarem no nosso caminho. Bom, hoje estou aqui para pregar para vocês uma palestra. Essa palestra tem como tema como trabalhar com crianças e adolescentes. Esse tema pode parecer um pouco delicado, não? Porém, cabe a nós que estamos vivenciando uma vida de comunidade, que estamos, como eu posso dizer, vivenciando um chamado de Deus, como foi a outra palestra que eu gravei. Nós devemos sim instruir os jovens no caminho reto, instruir os jovens, as crianças no caminho de Deus, instruir as crianças e os jovens, os adolescentes, que é o nome do tema, no caminho das virtudes. Porque sem as virtudes, sem os sacramentos e sem o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, não somente com as virtudes, sacramentos, mas com a palavra de Deus, não vai existir abertura para um bom apostolado para com as crianças e para com os jovens, os adolescentes. Eu digo isso de causa porque nós vemos aqui e acolá um aglomerado de jovens que hoje, se você pergunta para eles assim, o que você vai ser quando crescer? Ele vai parar, ou ele vai dizer assim, não sei, isso é muito grave, e o que tem a ver com o tema? Tem tudo a ver, porque se o jovem, ele já não tem, a criança, ele já não anela, ele já não busca, ele já não espera uma vocação civil, que dirá então uma vocação, um chamado espiritual, que vem de Deus, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem de sua igreja através dos seus ministros, através dos missionários, através das comunidades e assim vai, através dos catequistas. Eu lembro no meu começo ali de descobrir o que eu gostaria de ser. Até os 15 anos eu queria ser um pai de família e ter 10 para mais filhos. Queria casar e ter vários filhos. Coisa boa, coisa interessante. Mas quando eu comecei a participar da catequese da Crisma, a minha catequista, com toda certeza, inspirada pelo Espírito Santo, ela então começou a introduzir na sua catequese o seguinte, a vida dos grandes homens que foram padres, que foram religiosos e que foram, antes de tudo isso, pecadores. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós, meus queridos, nós não precisamos ficar buscando debaixo de pedra, em algum buraco,
ou em algum lugar, pessoas prontas, pessoas preparadas, porque dificilmente você vai encontrar uma criança que tenha já as virtudes, que tenha já a vivência dos sacramentos e que tenha uma presença eficaz ali de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Dificilmente. Como eu disse para vocês, né, é de causa, porque eu sou inspetor, além, né, claro, de ser irmão consagrado, né, e fundador de uma comunidade, eu trabalho numa escola, num colégio estadual, um colégio estadual cívico-militar aqui em Sarandi, que nós temos, né, olha só, nós temos 1.200, vamos colocar 1.250, não sei, vou arredondar aqui na minha conta, né? 1.250 crianças e adolescentes. Repartido esse número, vamos colocar lá uns 625, né? 625 de manhã, e não é certinho, mas só para desenhar, e 625 à tarde. Dificilmente você vai encontrar uma criança ou mais que tenha ali uma vivência, que saiba o que é o pecado, que saiba o que é as virtudes, o que saiba o que é você, como é que eu posso dizer, ter ali uma vivência sacramental, ir à missa todo domingo. Às vezes, é raro, tá? É raro. Mas às vezes acontece da criança ir mais na igreja do que os pais. Mas é muito raro mesmo. Pelo menos ali onde eu trabalho, é muito raro. Eu digo isso por quê? Porque a gente pergunta, a gente conversa, as pessoas chegam ao conhecimento das crianças, dos adolescentes que tem um irmão, né? Tem um consagrado ali, né? Aqui no colégio, né? Às vezes chama de padre, né? Então, para eles padre e irmão consagrado é a mesma coisa, né? Mas não é, a gente sabe que não. E aí eles vêm com as dúvidas. Aí é que tá. Aí que nós devemos entrar com o nosso apostolado. E como eu dizia hoje para um amigo, né? Nós devemos ir devagar. Eu já tive a experiência de querer, como diz o ditado, né, apertar o parafuso, mas espana, completamente espana. Por quê? Porque o jovem, a criança, o adolescente, ele não vem preparado de casa e infelizmente, né, que ninguém me ouça, né, as nossas formações são muito precárias. Então, nós não devemos, como diz a palavra de Deus, se não me engano é São Paulo, né, dar alimento já sólido, mas preparar o ambiente, preparar a terra, né, passar o sulco, né, quem já trabalhou no sítio sabe o que é sulco, né, você ir com o arado ali, abrindo o local para jogar semente, tudo é uma pedagogia, e aí eu vou entrando no caminho de Dom Bosco, de São João Bosco, né, fundador dos Salesianos, né, das filhas de Maria Auxiliadora. Dom Bosco é o modelo, né, atual, né, eu não conheço outro. São João Bosco é um modelo atual de pedagogo, porque se nós queremos responder essa pergunta, como trabalhar com as crianças e adolescentes, nós devemos começar com uma bela e uma frutuosa e uma virtuosa pedagogia, né? E não somente ter como é que eu posso dizer, ter ali uma praxis, ter ali um jeito de você ser pedagogo. Não, às vezes nós devemos entrar mesmo no estudo, na faculdade, e fazer uma faculdade de pedagogia, né, para poder participar da vida daquele catequizando. Eu acredito que alguns que estão me vendo aqui, ouvindo, são catequistas, mas eu não quero que com isso, né, então para estudar catequese precisa ser pedagogo. Não. Se você já tem, né, essa percepção de que você não deve enfiar de goela abaixo na criança e no adolescente, né, trabalhando com eles, é uma coisa muito dura, né, tudo bem. Agora,
Se você se encontra, né, naquele dilema, né? Nossa, eu devo falar sobre o inferno para o jovem, eu devo falar sobre a castidade? Siga o exemplo de Dom Bosco, porque Dom Bosco, ele é o exemplo por excelência desses tempos modernos de apóstolo, né? Apóstolo das crianças e dos adolescentes. Dom Bosco, então, antes de morrer, tem quase 800 alunos, né, no seu colégio salesiano, na sua congregação salesiana. Nós devemos buscar nas origens, nas fontes salesianas, principalmente do seu jeito de educar os alunos, educar as crianças e adolescentes, o nosso jeito de educar. Então nós vamos começar por 3 pontos, né? Buscando as virtudes, que é fé, esperança e caridade, sacramentos, depois de infundir no coração deles as virtudes, e a palavra de Deus. É claro que isso aqui não é uma hierarquia, são 3 pontos que nós devemos. Claro que primeiro tem que vir a fé. A base é a fé. A base é a fé. E a fé, como diz a palavra de Deus, vem pelos ouvidos, entra pelos ouvidos, né? Então, depois que nós entramos em contato com a fé, nós pedimos a graça da fé, ensinamos os nossos alunos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os jovens a pedirem a fé, e ali já tem um terreno preparado para receber a virtude da esperança e a virtude da caridade, porque já incutimos no coração deles o desejo, a necessidade de pedir a virtude da fé. Nós passamos para os sacramentos. Tendo uma vivência sacramental, está ali unido à palavra de Deus, não é? Está unido à palavra de Deus. A fé nos faz ter vontade de entrar em comunhão, em consonância com a palavra de Deus. É a fé. A fé nos faz ter desejo de entrar em comunhão com a palavra de Deus. E é isso que nos faz caminhar dia a dia na vivência dos sacramentos, em especial o sacramento da Eucaristia e o sacramento da reconciliação. Claro, tem outros também, porque se nós estamos tratando de jovens, se nós estamos tratando de adolescentes e crianças, nós temos, alguns não foram batizados, alguns, né, serão crismados. Então não é somente esses sacramentos, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da penitência. Porém, né, depois do sacramento do batismo, são os aí que nos auxilia até o fim da morte, porque o batismo é uma vez só, né? Então a criança que não foi batizada, ela é batizada é uma vez só, ela não vai ser batizada de novo. A crisma, quando o adolescente é crismado, ele não vai ser crismado de novo mais. Se foi válido, não vai mais. Os sacramentos que essa criança com esse adolescente ele vai, né, levar para a sua vida, e eu vejo que esse é o trabalho do século, é o negócio do século, da nossa vida, é um negócio que nos vai enriquecer da graça de Deus, é fazer que essas crianças tenham, desde a sua tenra infância, esse encontro pessoal com Jesus Cristo, depois da vivência da fé, com os sacramentos, Por quê? Porque são essas crianças, se um dia chegarem a ser pais e mães, vão instruir por primeiro. O primeiro catequista não é o catequista da paróquia. O primeiro catequista não é o padre. Não, o primeiro catequista é um pai e uma mãe bem formados. E esse pai e essa mãe bem formados aqui, primeiro teve que sair daqui, né? Aqui como criança, receber a fé, receber os nutrientes da fé. E depois caminhou e chegou aqui. E se a vocação é ser pai, é ser mãe, carnal, né? O sacramento do matrimônio, o santo sacramento do matrimônio, aí sim ele vai ser um bom catequista, porque ele foi um bom catequizando, porque um bom catequista ensinou e instruiu ele lá atrás. Nós devemos saber que não tem valor maior do que salvar e levar a finco uma alma de uma criança nas vias da virtude dos sacramentos.
Ah, mas eu preciso instruir ela para que ela tenha um bom serviço. Tá bom, né? Tá bom, isso aí é certo. O trabalho dignifica o homem. Ah, mas eu preciso, como é que eu posso dizer? Meu filho precisa ter uma boa herança. Minha filha precisa fazer uma faculdade ótima. Muito bem, muito bem. Nada disso é errado. Nada disso é errado. Só que vamos lembrar o que diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Respondendo à pergunta dessa palestra do retiro: como trabalhar com as crianças e adolescentes? Levando eles a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, né? Esse querigma, como posso dizer, esse primeiro anúncio que essas crianças e adolescentes vão ouvir eu devo ter a consciência de buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar as coisas sagradas sobre todas as coisas. São Pio X vai dizer, né, quando ele diz que as crianças deveriam comungar, liberou a comunhão para as crianças na sua tenra idade ali, ele vai dizer que se não colocarmos Deus no coração da criança, o mundo entra. Grande Papa. Temos o exemplo do Papa Francisco, né? Esse Papa que é tão carinhoso, tão bondoso, especialmente com os idosos, né? Tem um carinho muito grande para os avós, tem um carinho muito grande para com as crianças. Buscar ali, não é? Nesses grandes papas, Papa Francisco, São Pio X, entre outros, mas aqui destaco esses dois, né? Esse amor, esse carinho, essa dedicação de formar, instruir as crianças na doutrina da igreja, nas virtudes, nos sacramentos, em união com a palavra de Deus. Não devemos afastar as crianças da palavra de Deus. Seria interessantíssimo se as nossas comunidades, as nossas paróquias, né, as nossas igrejas tivessem um trabalho de Léxio Divina para com as crianças. Imagina que coisa formidável. Se você que está me ouvindo não sabe o que é Léxio Divina, pergunte ao seu fundador, né? Pergunte, né, às pessoas da sua comunidade, para o padre, para alguém, né? O que é Léxio Divina? É interessantíssimo, é a leitura orante da palavra de Deus. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Jesus estava falando e as crianças queriam ir, os discípulos queriam tirá-las, não deixaram chegar perto. Então Jesus, né, disse: olha, não impeça elas não, porque delas é o reino dos céus. Lembra que eu acabei de dizer? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e o que é fora disso vos será acrescentado. Aí está a resposta. Como trabalhar com as crianças e adolescentes? Dando a elas o caminho, a direção para buscar o reino de Deus, sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Como eu fico triste quando eu vejo somente exemplos, como é que eu posso dizer, meu Deus? Somente força de vontade de pai, de mãe, de pessoa assim, para instruir as crianças, os adolescentes, só para ganhar dinheiro, só para ter um bom salário, uma boa faculdade, etc. e tal. Mas isso na balança de Deus, mas isso nas coisas sagradas, é o acréscimo, não é? É o acréscimo. Jesus nunca pregou que nós não devemos, não é, como eu posso dizer, buscar, né, ganhar bem, buscar ter uma faculdade boa, instruir as crianças. Não pode escandalizar. Ele disse: agora só enfatizar, né? Não, você tem que ser bem sucedido, etc. e tal. Oh, meu Deus do céu, quantos santos pais, quantos santos crianças não tiveram uma vida valiosa, não, uma vida de renda, muita renda, pobres. Vamos lá e vamos pesquisar a vida de São Charbel Macluf.
Vamos pesquisar a vida de São Domingos Sávilos, um dos discípulos de São Dom Bosco. O próprio São João Bosco. Pesquise aí a vida de São João Bosco para vocês verem. Pesquise a vida de Dom Bosco para vocês verem como foi sofrida. E nós aqui fazendo essa palestra, não aqui, né? Mas nós, no nosso dia a dia, fazendo palestra, olha, mas meu filho tem que ser bem sucedido, não sei o que, não sei o que lá. E esforço para ir para a igreja. Esforço para catequizar bem os seus filhos. Esforço para instruir os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, nas vias da perfeição cristã. Como diz a pergunta da palestra, nós não vamos ter um bom trabalho, nós não vamos ter um bom trabalho com as crianças e adolescentes se nós não instruirmos as crianças e adolescentes a buscar primeiro o reino de Deus. Ora, nós devemos fazer com que as crianças peçam a fé. Porque pedindo a fé, o que cresce? A esperança. A esperança faz com que cresça também a caridade. Como diz a palavra de Deus, a caridade jamais passará. Jamais passará. Então, fazendo com essa criança, tendo no terreno do seu coração a sementinha da fé, fazendo brotar, nós então vamos encaminhando ela para a vivência dos sacramentos. Primeira comunhão, crisma, sacramento da reconciliação, ensinar para essa criança que quando ela pecar, ela tem que se confessar. Não sejamos hipócritas. Nós devemos sim falar do pecado de maneira verdadeira, né? Se é que me entendem. Não posso falar muito, porque senão vou ser crucificado. Nós devemos falar de verdade o que é o pecado. O que é pecado. Nós devemos falar de verdade o que é condenação no inferno. E nós devemos falar o que é a coisa cândida, que é a virtude, a pureza, a candura das crianças. Elas têm direito de crescer e saber por A mais B que se eu cometo um pecado grave, hoje em dia, se você falasse, não, eu estou ensinando a criança porque tem pecado mortal, o que é isso? Para que isso? Deixa disso. Não, deixa disso, não. Hoje em dia não é mais assim. Claro que é. O veneno que matava 2000 anos atrás é o mesmo veneno que mata hoje. O veneno que mata um, mata 1 milhão. O veneno que mata 1 milhão. E nós devemos então buscar essa graça de Deus para que essas crianças que nós estamos instruindo cheguem ao cume, buscando verdadeiramente a Deus, buscando verdadeiramente os sacramentos, se reconhecendo como pessoas pecadoras, instigando e formando essas crianças para saberem o que é realmente o pecado, o que o pecado produz na alma das crianças, dessas crianças, depois do adulto, é claro, o pecado produz as desordens em todas as idades, a mesma desordem aqui, a mesma desordem com 10 anos e a mesma desordem com 50. Nós devemos buscar instruir as nossas crianças nisso. Eu diria que, se me perguntarem, como está aqui, foi proposto pelo nosso querido fundador Igor, sobre essa palestra, como trabalhar com crianças e adolescentes. Não existe outra coisa a não ser instruir as crianças nas vias da santidade. Não existe. Não é exagero dizer para as crianças que elas podem ser santas. Não é exagero mostrar para as crianças que se elas não estiverem munidas da graça de Deus, elas podem pecar mortalmente. Claro, depois da idade da razão, pelo amor de Deus. Depois da idade da razão. As crianças, elas têm essa capacidade de ofender a Deus, de escolher entre o bem e o mal. Nós devemos instruir as crianças para que elas busquem os sacramentos. Fazer com que crianças sejam crianças eucarísticas. Fazer com que crianças sejam crianças que buscam a palavra de Deus.
Imagina que coisa extraordinária, repito de novo, crianças que fazem Lectio Divina. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil não, difícil é você, né? Difícil é a gente tomar vergonha na cara. Eu tava vendo uma frase ontem e eu achei muito engraçado, né? Eu tava dizendo assim, vergonha na cara, não, você sabia que vergonha na cara não é animal silvestre e você pode criar? Então nós devemos criar vergonha na cara e pagar o preço da dificuldade de formar bem as crianças. É difícil, é complicado, vixe, né? Você diz, pecado mortal, a criança não vai saber, você vai ter que tomar tempo, e o que é virtude? O que é sacramento? Por que tem que comungar assim? Por que Jesus está presente realmente, fisicamente na Eucaristia? Vixe, é complicado, denota trabalho, denota tempo, mas nós devemos ter essa concepção de sofrer e padecer para ensinar as nossas crianças, porque, como eu disse, essas crianças aqui, pais e mães, aqui nesse ponto, vamos supor que aqui são os pais e as mães já com 20, 30 anos, que vão ter seus filhos ali, que vão ser os primeiros catequistas. Só que se esses pais daqui, eles não forem bem instruídos aqui, que são as nossas crianças de hoje, que é que está como trabalhar bem com as crianças e adolescentes, se você não instruir esses pais aqui sobre a virtude, sobre os vícios, sobre os pecados, sobre a santidade, etc. e tal, esses pais não vão saber catequizar por primeiro os seus filhos ali. Não vão. E se Joãozinho e Marinha não ver papai e mamãe rezando, não ver papai e mamãe indo para a igreja, não ver papai e mamãe joelhando e rezando de joelhos, não ver papai e mamãe tendo devoções, não ver papai e mamãe sendo obedientes, etc. e tal, tendo a virtude da fé, Joãozinho e Marinha não vão pedir a fé, não vão fazer o que papai e mamãe deveriam fazer, porque não tem exemplo em casa. Porque não tem exemplo em casa? Volta aqui, porque nós não trabalhamos bem com as crianças e os adolescentes. Salvar uma criança, instruir uma criança e um adolescente nas vias da santidade, nas vias da conversão, nas vias ensinando da perfeição cristã, ensinando essas crianças a buscarem realmente as virtudes, nós não vamos ter uma geração futura que busca a igreja. Não vamos. Depende de nós. Eu dizia no colégio, olha, depende de nós mudar a geração futura, se nós começarmos a mudar essa atual. Sem a mudança atual, nós não mudamos a geração futura. Não mudamos. Não tem como, não dá. Nós não mudamos as gerações futuras se nós não trabalharmos pela edificação do reino de Deus no coraçãozinho, na alma das crianças e dos adolescentes. Custa, é difícil, custa. É mais fácil você seguir uma cartilha, né, de uma coisa tão superficial, tão ingênua, tão pobre, né, que um dia ele descobre o que é Eucaristia, um dia ele descobre o que é pecado, um dia ele descobre, meus queridos, as nossas cartilhas, né, ou seja, os nossos achismos, né, os nossos achismos aqui, a cartilhinha que já está pronta na nossa cabeça, que é foge da dor, busca o prazer, ou seja, eu não vou esforçar em formar as crianças porque vai durar, vai pedir tempo meu e não tenho tempo, hoje o tempo é escasso, então deixa a criança, deixa que lá na catequese vão ensinar. Não, a catequese é importante, as formações são importantes, leve as crianças para a catequese, deixa elas lá, são várias etapas, deixa que o catequista instrua na fé da igreja, é importantíssimo. Agora, se nós ficarmos com as nossas cartilhinhas prontas aqui na cabeça, de que um dia meu filho vai descobrir se ele vai querer ir para a igreja ou não, um dia meu filho vai decidir se ele vai querer ser católico ou não, um dia meu filho vai descobrir a vocação dele sozinho, não. Nós devemos buscar, perder tempo
entre aspas, né? Sacrificar os nossos tempos, os nossos horários, os nossos dias para instruir, primeiramente, né? Primeiramente instruir os que estão de casa. Quem é o seu próximo? O seu próximo é quem está próximo. Né? Instruir as pessoas que estão em casa, as crianças que estão em casa. Depois, estou dizendo para pessoas que são de comunidade, né? As crianças que estão na comunidade. Depois, no seu trabalho, você trabalha na escola, na rua. Qual apostolado que você está exercendo? Qual apostolado? Eu acredito que essa formação, essa palestra que eu estou dando aqui, não chegue, né, aos ouvidos como uma coisa frustrada. Nossa, eu achava que o irmão Joaquim ia falar outra coisa, mas falou isso. Não, tá pautado na palavra de Deus. Buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Jesus, quando disse buscar o reino dos céus e sua justiça e o resto será acrescentado, estava dizendo para crianças. Mas olha só, quando impediram as crianças de chegarem perto dele, ele disse assim: o reino dos céus são das crianças, são delas. É o mesmo reino dos céus, ou tem dois? Não, é o mesmo. É o mesmo. Então nós devemos instruir as crianças para que, se nós quisermos trabalhar bem com as crianças e adolescentes, nós devemos instruir bem essas crianças na virtude. Vamos lá, para terminar. Virtude da fé, esperança e caridade. Ensinar as crianças a rezar. Depois, ensinar as crianças a pedir a fé, ensinar as crianças a rezar, porque é aí que entra a fé. Depois, a vivência dos sacramentos, preparar para a Eucaristia. Não só deixar para ir para a catequese, só o trabalho. Não. O primeiro catequista é o pai com a mãe. É o vô, a avó, o pai e a mãe. O padrinho, a madrinha, o pai espiritual, a mãe espiritual. Leve para a catequese. Leve para a catequese. Né? Não falte na catequese das nossas paróquias. Mas o primeiro catequista é o pai com a mãe. E depois os sacramentos, né? Ensinar a comungar bem, ensinar a confessar bem, ensinar a fazer genuflexão para Jesus. Está vendo ali no sacrário? É Jesus vivo. Saber fazer um bom apostolado com as crianças. Ah, mas eu não sei, irmão Joaquim. Aprende. E depois, então, não somente depois, eu acho que vem tudo junto, é um combo, né? Fazer com que essa criança entre em contato com a palavra de Deus. Não de maneira que ela vá engasgar, mas saber falar da palavra de Deus para as crianças, né? Saber instruir para que essas crianças cresçam na vivência, ouvindo a palavra de Deus, buscando os sacramentos, né? E pedindo a graça da fé. Aí vamos ter crianças que serão o futuro do Brasil, será o futuro da nossa igreja, e nós iremos colher lá para frente, né? Celeiros e celeiros de santos e santas que um dia foram crianças, que receberam e que souberam trabalhar com eles. Que Jesus e Maria Santíssima e São José aqui, o primeiro dos pedagogos, o primeiro pai espiritual, né? Do Novo Testamento, o pai adotivo de Jesus, que soube bem educar o menino Deus, né? Não precisava educar, mas Deus quis, né? Então São José aqui, busque em São José, Dom Bosco, mas primeiro busque em São José, protodolia, ou seja, essa veneração a São José, o primeiro, para que ele possa instruir o nosso coração, instruir a nossa vida, para que nós possamos buscar bem a fazer um grande apostolado. A palavra trabalho aqui pode mudar para apostolado também, fazer um grande apostolado com as crianças e com os adolescentes. São José, valei-nos. São José, rogai por nós. Agradeço de coração muito, coração aberto ao senhor Igor, fundador, né, da comunidade UNOS, pelo convite, por mais essa palestra, e nós vamos ver mais em outra palestra. São 3 palestras que o nosso querido fundador Igor concedeu. Eu digo concedeu porque é sempre uma graça muito grande, né, falar de Deus para as pessoas. Então é uma graça, concedeu falar para vocês e com vocês. Deus abençoe, que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Ave Maria.